Fui expulsa grávida de casa. Pelo meu marido, que não queria ter filhos, fui trabalhar como limpador de janelas. Em um lava-jato. Mas um dia, ouvi uma conversa estranha em um carro de luxo. Agora! Agora! Eu não quero mais olhar na sua cara! O grito foi seguido pelo som estrondo da porta de madeira maciça batendo na minha frente. O barulho foi tão alto que senti o chão tremer sob meus pés descalços. Segundos depois, a janela do segundo andar se abriu, e sacos de lixo pretos começaram a cair, um após o outro, estourando na calçada molhada e espalhando minhas roupas na lama. A chuva caía grossa e gelada, misturando-se com as lágrimas quentes que escorriam pelo meu rosto. Eu estava ali, parada no meio da rua deserta, vestindo apenas um pijama fino, tremendo, de frio e de choque. Abracei minha própria barriga, num instinto de proteção, enquanto a água encharcava meu cabelo e colava o tecido no meu corpo. Por favor, Ricardo, abre a porta. Eu gritei, minha voz falhando pelo choro. Está chovendo muito. Eu não tenho para onde ir. A cortina da sala se mexeu. Eu vi o rosto dele, o homem com quem eu fui casada por 3 anos, o homem que eu amava. Ele me olhava com um desprezo que eu jamais imaginei ver em seus olhos. Ao lado dele, apareceu a silhueta da mãe dele, minha sogra, com os braços cruzados e um sorriso triunfante no rosto. A luz da varanda se apagou, mergulhando a frente da casa na escuridão. Eles tinham me deixado ali, como se eu fosse um animal indesejado. Como minha vida tinha virado aquele pesadelo em questão de horas, tudo o que eu queria naquela noite era fazer uma surpresa. A tarde tinha começado mágica. Eu estava me sentindo um pouco enjoada há dias, e minha menstruação estava atrasada. Quando fiz o teste de farmácia e vi aquelas 2 linhas cor-de-rosa, meu coração quase explodiu de alegria. Eu sempre sonhei em ser mãe. Imaginei que Ricardo, apesar de focado no trabalho, sentiria a mesma emoção ao saber que uma parte dele crescia dentro de mim. Preparei o jantar favorito dele. Coloquei uma toalha bonita na mesa, acendi velas. Eu queria que fosse perfeito. Quando ele chegou do escritório, parecia estressado, reclamando de números e investidores, mas eu sorri, tentando aliviar o clima. Amor, tenho um presente para você, eu disse, entregando a caixinha de veludo onde coloquei o teste positivo. Ele abriu a caixa. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Eu esperava um sorriso, um abraço, talvez lágrimas de emoção, mas o que vi foi o rosto dele ficando vermelho, as veias do pescoço saltando. O que é isso, Débora? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Vamos ter um bebê. Respondi, ainda tentando manter a alegria, embora o medo começasse a surgir. Ricardo jogou a caixa contra a parede com toda a força. O barulho de plástico quebrando me fez dar um pulo na cadeira. Você ficou louca? Ele berrou, levantando-se da mesa. Nós tínhamos um acordo. Nada de filhos agora. Eu estou no momento mais crucial da minha carreira. Você fez isso de propósito, não fez? De propósito? Ricardo, aconteceu. É uma bênção. Tentei argumentar, me levantando para acalmá-lo. Bênção? Isso é um golpe. Ele apontou o dedo na minha cara. Você quer me prender. Você quer garantir sua vida mansa às minhas custas. Eu não vou cair nessa. Você vai tirar isso agora. Amanhã mesmo você vai resolver esse problema. Eu recuei, chocada. Nunca. Respondi firme, protegendo meu ventre. É o nosso filho. Eu jamais faria isso. Foi a gota d'água. Ricardo pegou o telefone e ligou para a mãe dele. Venha aqui agora. A Débora tentou me dar um golpe. Foi o que ele disse. Não demorou 20 minutos para ela chegar. Minha sogra nunca gostou de mim. Ela sempre achou que eu era pouco para o filho dela, que eu vinha de uma origem muito humilde. Assim que entrou, nem me cumprimentou. Foi direto ao Ricardo, que contava uma versão distorcida da história. Eu avisei meu filho, ela disse, olhando para mim com nojo. Essas mulherzinhas são assim. Elas engravidam para amarrar o homem e ficar com a pensão. Ela é uma interesseira, uma destruidora de lares. Eu sou sua esposa, gritei, sentindo a injustiça queimar. Nós somos casados. Não por muito tempo, Ricardo retrucou. Se você não vai se livrar do problema, então eu me livro de você. Sai da minha casa. Agora? Está chovendo, implorei.
Ricardo, por favor, vamos conversar com calma amanhã. Mas não houve conversa. Eles subiram as escadas. Ouvi barulhos de gavetas sendo arrancadas. Eles pegaram tudo o que era meu e enfiaram em sacos de lixo. Quando desceram, Ricardo agarrou meu braço. Não houve agressão física direta, mas a força com que ele me guiou até a porta, a frieza do toque, doeu mais do que qualquer tapa. Meus documentos, minha bolsa, pedi, tentando voltar. Fica como garantia para você não roubar nada, disse a sogra bloqueando a passagem. Suma daqui. E então, eu estava lá fora, na chuva. Voltei para a realidade da rua escura. Tentei recolher algumas roupas da lama, mas estavam encharcadas e pesadas. Meus pés doíam no asfalto frio. Eu não tinha celular, não tinha dinheiro, tinha identidade. Apenas a roupa do corpo e a vida que crescia dentro de mim. Comecei a andar, não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava sair dali antes que as luzes da vizinhança começassem a acender e os vizinhos me vissem naquela situação humilhante. A cada passo, eu soluçava. Como eu ia sobreviver? Como eu ia cuidar de um bebê? Eu não tinha família naquela cidade. Tinha largado meu emprego antigo para cuidar da casa a pedido do Ricardo. Eu não tinha nada. Caminhei por horas. A chuva diminuiu para uma garoa fina, mas o frio aumentou. Minhas pernas fraquejavam. Passei por lojas fechadas, por prédios escuros. O medo de alguém me fazer mal ali sozinha era imenso, mas o desespero era maior. Quando eu já estava quase desistindo, sentada num banco de cimento de uma praça vazia, vi uma luz acesa do outro lado da rua. Era uma casa antiga, grande, com uma placa de madeira na frente. Forcei a vista para ler. Lar acolhedor. Apoio a mulheres. Uma ponta de esperança surgiu no meu peito. Reuni as últimas forças que tinha e atravessei a rua. O portão estava fechado, mas havia uma campainha. Com a mão trêmula, apertei o botão. Esperei. 1 minuto. 2. Ninguém. Apertei de novo, mais longo. Encostei a testa no portão gelado e rezei. Por favor, Deus, alguém me ajude. Ouvi passos. Uma luz na varanda se acendeu. A porta da casa se abriu e uma senhora apareceu. Ela usava um xale de lã sobre os ombros e óculos pendurados numa corrente. Ela caminhou até o portão, protegendo-se da garoa com a mão. Quem está aí a essa hora? Ela perguntou, a voz firme, mas não agressiva. Por favor, eu consegui dizer, minha voz saindo num sussurro rouco. Me ajuda. Eu não tenho para onde ir. A senhora chegou mais perto e me viu através das grades. Viu meu pijama molhado, meu cabelo grudado no rosto, meus pés descalços e sujos. A expressão dela mudou de desconfiança para preocupação imediata. Ela abriu o portão rapidamente. Minha Nossa Senhora! Menina, o que aconteceu com você? Entra rápido, você está congelando. Ela me puxou para dentro, passando o braço em volta dos meus ombros para me dar apoio. O calor do corpo dela foi a primeira coisa gentil que senti naquela noite. Meu nome é Celina, ela disse, enquanto me guiava para dentro da casa iluminada e quentinha. Vou pegar uma toalha e uma sopa quente para você. Você está segura agora. Eu desabei no sofá da recepção e chorei, mas dessa vez não era só de tristeza. Era de alívio. Eu tinha perdido minha casa e meu marido. Mas de alguma forma, senti que minha vida estava apenas começando a mudar. Eu não sabia ainda, mas aquela senhora bondosa seria o anjo que me ajudaria a reescrever minha história. Os primeiros dias no abrigo foram um borrão de tristeza, mas Dona Celina não me deixou afundar. Ela era uma mulher prática, daquelas que acreditam que o trabalho cura a mente. 3 dias depois de eu chegar lá, ainda com os olhos inchados de chorar, ela me chamou na cozinha. Débora, minha filha, eu consegui uma coisa para você, ela disse, servindo um café quente. Não é um escritório com ar-condicionado como você estava acostumada. E o salário é o mínimo, mas é honesto. O seu Amaro, dono de um lava-jato aqui, certo, está precisando de alguém para a secagem e limpeza dos vidros. Você topa? Eu não pensei 2 vezes. Alisei minha barriga, que ainda mal aparecia, e assenti. Eu precisava comer. Precisava de um teto e, acima de tudo, precisava juntar dinheiro para o meu bebê.
O orgulho que eu tinha da minha vida antiga, de ser esposa de um executivo, tinha ficado para trás naquela calçada, chuvosa. Agora eu era apenas uma mãe lutando pela sobrevivência. O lava-jato era um lugar barulhento, cheio de vapor d'água e cheiro forte de cera e produtos químicos. Seu Amaro, um senhor de bigode grosso e cara fechada, me olhou de cima a baixo quando cheguei. "O serviço é pesado, menina", ele avisou sem rodeios. "Aqui não tem frescura. Tem que aguentar sol e ficar o dia todo." "Eu aguento, seu Amaro. Eu preciso muito desse emprego", respondi, com a maior firmeza que consegui reunir. Ele me entregou um uniforme azul um pouco largo, um par de botas de borracha e panos de microfibra. E assim começou minha nova rotina. O trabalho era exaustivo. Meus braços, desacostumados ao esforço físico, doíam tanto no final do dia que eu mal conseguia levantá-los para pentear o cabelo. Mas o pior não era o cansaço muscular. Eram os enjoos. A gravidez avançava e, com ela, vinham as náuseas matinais que duravam o dia todo. O cheiro de diesel e dos produtos de limpeza embrulhava meu estômago. Muitas vezes, eu tinha que correr para o banheiro químico nos fundos, lavar o rosto com água fria, respirar fundo e voltar a sorrir para os clientes como se nada estivesse acontecendo. E os clientes, essa era a parte que mais feria minha alma. Eu me lembro de uma tarde de terça-feira. O sol estava escaldante. Um carro esportivo vermelho encostou. O motorista, um rapaz jovem com óculos escuros caros, nem sequer baixou o vidro quando eu perguntei se ele queria a cera especial. Ele apenas fez um gesto de dispensa com a mão, sem olhar para mim. Eu limpei aquele carro com todo o capricho. Deixei os vidros invisíveis de tão limpos. Quando terminei, ele abriu a porta, inspecionou o trabalho procurando falhas e, não encontrando nenhuma, tirou uma moeda do bolso. "Toma aí para o café", ele disse, e soltou a moeda. Ele não colocou na minha mão. Ele soltou no ar. A moeda caiu no chão molhado, cheio de espuma suja, perto da minha bota. Ele entrou no carro e arrancou, acelerando forte. Eu fiquei ali, parada, sentindo o rosto queimar de vergonha. Meus colegas de trabalho viram. Senti uma lágrima escorrer, mas engoli o choro. Abaixei-me, peguei a moeda do chão, limpei no meu avental e guardei no bolso. Era dinheiro. E dinheiro comprava fraldas. Meu orgulho não podia ser maior que a necessidade do meu filho. Mas nem tudo era escuridão. Seu Amaro, apesar da cara fechada, via tudo. Certo dia, o enjoo veio muito forte. Tive uma tontura enquanto secava o teto de uma caminhonete alta e precisei me apoiar na lataria para não cair. Achei que seu Amaro ia brigar, dizer que eu estava fazendo corpo mole, mas ele se aproximou, tirou o pano da minha mão e apontou para um banquinho de madeira na sombra, onde ficava o garrafão de água. "Senta ali, Débora", ele ordenou. "Não precisa, seu Amaro. Eu já estou melhor. Eu só..." Tentei argumentar, com medo de ser demitida. "Senta", ele insistiu, mas o tom era mais suave. "Descansa uns 15 minutos. Bebe uma água. Ninguém aqui é máquina. Eu vejo como você se esforça, menina. Mais do que muito marmanjo que trabalha aqui. Cuida dessa saúde." Aquele gesto simples de humanidade me deu forças para continuar. Seu Amaro passou a me deixar fazer pausas estratégicas e até me dava um lanche extra na hora do almoço, dizendo que sobrou e ia pro lixo. Mas eu sabia que ele comprava a mais de propósito. Com o primeiro salário, tomei uma decisão importante. Saí do abrigo da dona Celina. Encontrei um quartinho nos fundos da casa de uma senhora simpática no bairro vizinho. Era minúsculo. Cabia apenas uma cama de solteiro e um fogãozinho de 2 bocas que a dona da casa me emprestou. As paredes eram descascadas e o chão era de cimento queimado. Mas era meu. Era o meu lar. Naquela primeira noite sozinha, deitada na cama simples, tirei do bolso uma sacola plástica. Dentro havia um par de meias amarelas minúsculas. Foi a primeira coisa que comprei. Coloquei as meias em cima da minha barriga e conversei com meu bebê. "Nós vamos conseguir", sussurrei no escuro. "A mamãe vai trabalhar duro. Você vai ter tudo, meu amor. Ninguém vai nos humilhar nunca mais." Os meses se passaram. Minha barriga começou a ficar evidente, mas o uniforme largo disfarçava bem. Eu continuei no lava-jato, economizando cada centavo,
comendo o básico para garantir que sobrasse dinheiro para o enxoval. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou novamente. O lava-jato estava cheio. Mas, de repente, o movimento parou quando um carro preto, enorme e blindado, entrou na rampa. Era um daqueles sedãs de luxo, importados que custam mais que uma casa. Carros assim exigiam cuidado redobrado. Seu Amaro fez sinal para mim. Débora, assume esse aí. Quero os vidros impecáveis. O dono é chato. Peguei meu balde e meus panos e fui. O carro era intimidador. Comecei pelos vidros traseiros. O motor estava ligado, mantendo o ar-condicionado funcionando lá dentro, o que era comum com clientes. Hippies que não gostavam de descer no calor. Enquanto eu passava o pano com sabão no vidro traseiro esquerdo, percebi que a janela não estava totalmente fechada. Via uma fresta de 2 dedos, provavelmente deixada aberta por descuido ou para entrar algum som externo, já que o rádio lá dentro estava desligado. Eu estava concentrada em tirar uma mancha de gordura perto da calha da janela quando ouvi vozes vindas de dentro. Eram vozes masculinas, graves e tensas. Normalmente, eu ignoraria. A regra era clara. O que acontece no carro do cliente, fica no carro do cliente. Mas algo no tom daquela conversa fez os pelos do meu braço se arrepiarem. O prazo é curto, você sabe disso. Se não transferirmos até sexta-feira, o Banco Central vai bloquear, disse. Uma voz rouca, desconhecida. Eu congelei. Continuei passando o pano no mesmo lugar, devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Aproximei meu ouvido discretamente da fresta do vidro. Relaxa, está tudo esquematizado, respondeu uma segunda voz. Meu coração parou por um segundo, e depois voltou a bater com uma força que doía no peito. O pano quase caiu da minha mão. Aquela voz, aquele tom arrogante, aquela risada curta e seca no final da frase. Eu conhecia aquela voz melhor do que a minha própria. Era Ricardo, o homem que me expulsou de casa. O pai do meu filho. O que ele estava fazendo naquele carro, naquele bairro afastado, conversando sobre transferências bancárias e bloqueios? O medo me disse para correr, para largar o balde e fugir, dali antes que ele me visse através do vidro escuro. Mas algo mais forte que o medo me segurou ali. A intuição. Eu sabia que o Ricardo era ambicioso, mas aquela conversa soava perigosa, soava criminosa. Respirei fundo, tentando controlar o tremor das minhas mãos, e me inclinei um pouco mais, fingindo polir a maçaneta da porta, apurando os ouvidos para captar cada palavra que saía daquela fresta. O que eu estava prestes a ouvir não apenas explicaria muita coisa sobre o comportamento dele nos últimos meses, mas colocaria em minhas mãos, pela primeira vez, o poder de mudar o jogo. Meu coração batia tão forte contra as minhas costelas que eu tive medo de que eles pudessem ouvir lá dentro do carro. Eu continuei passando o pano no vidro, num movimento mecânico e lento, enquanto meus ouvidos tentavam captar cada sílaba daquela conversa proibida. A voz grossa do outro homem perguntou, num tom preocupado: "Você tem certeza de que ninguém desconfiou dos desvios nas planilhas do último trimestre? Estamos falando de muito dinheiro, Ricardo. Se a auditoria pegar isso antes do voo, estamos acabados." Ricardo soltou uma gargalhada. Aquela risada fria que, um dia, eu achei que fosse sinal de confiança, mas agora soava apenas cruel. "Eles são uns idiotas", Ricardo respondeu com a arrogância de sempre. "Os investidores só olham o lucro final, não os detalhes. Eu manipulei tudo. O dinheiro dos aportes, aqueles 30 milhões que entraram semana passada, já estão convertidos e depositados na conta fantasma, que abrimos no exterior. Ninguém vai perceber nada até segunda-feira de manhã." Eu gelei. 30 milhões. O homem que me expulsou de casa porque disse que um filho atrapalharia a carreira e daria despesas, estava roubando milhões de pessoas inocentes. "E a sua esposa?" Outro homem perguntou. "Aquela que você chutou. Ela não sabe de nada que possa te comprometer?" "Mulher, magoada é um perigo, cara." Prendi a respiração. Minha mão parou no vidro. "A Débora?" Ricardo bufou com desdém. "Aquela lá não tem inteligência para entender o que eu faço. Ela acha que eu trabalho com papéis. Além do mais, ela está na rua, sem dinheiro e sem credibilidade. Quem vai ouvir uma grávida abandonada?" O foco agora é o plano de fuga. O jatinho particular sai, sábado, às 10 da noite, do hangar executivo. Vamos direto para o paraíso fiscal e deixamos a bomba explodir aqui. Adeus, Brasil. Sábado,
10 da noite. Faltavam apenas 2 dias. A raiva subiu pelo meu corpo como fogo. Não era só por mim. Era pela maldade pura dele. Ele ia destruir a vida de centenas de famílias que investiram naquela empresa. Ia fugir rico e impune, enquanto eu limpava a sujeira dos outros para comprar leite. Eu precisava fazer alguma coisa. Com a mão trêmula e suada, tirei meu celular do bolso do avental. Era um aparelho velho, com a tela trincada, que eu consegui comprar de segunda mão com minhas gorjetas. Deslizei o dedo com cuidado para não fazer barulho e abri o aplicativo de gravador de voz. Aproximei o microfone da fresta do vidro, rezando para que nenhum funcionário do Lava Jato gritasse meu nome naquele momento, ou para que o aspirador de pó do outro lado não abafasse o som. Repete o número da conta para eu confirmar a transferência final, disse o homem desconhecido. Anota aí, não quero erros, Ricardo disse. E então, ele ditou. Ele ditou tudo. O nome do banco no exterior, o número da conta, o código de acesso e até o nome falso que ele usaria no passaporte para embarcar. Ele detalhou o plano inteiro, rindo como se estivesse contando uma piada num bar. Gravei cada segundo. Eram 3 minutos de confissão pura. 3 minutos que valiam a liberdade dele e a justiça para mim. De repente, o vidro começou a subir. Puxei a mão num reflexo rápido, quase derrubando o celular. O motor do carro roncou mais alto. Eles iam sair. Guardei o celular no bolso, sentindo o peso dele como se fosse uma barra de ouro. O carro acelerou e saiu da rampa cantando pneu. Vi a silhueta de Ricardo no banco do carona, relaxado, sem fazer ideia de que a esposa sem inteligência estava a menos de 1 metro dele, segurando a chave da sua destruição. Assim que o carro dobrou a esquina, minhas pernas cederam. Sentei num pneu velho encostado na parede, tentando respirar. Eu estava enjoada, tremendo, mas pela primeira vez em meses, eu não sentia medo do futuro. Eu sentia determinação. Débora? Tudo bem, menina? Seu Amaro gritou lá do escritório, me vendo pálida. Tudo, seu Amaro. Respondi, forçando a voz. Só uma tontura de grávida. Já passa. Terminei meu turno no automático. Cada minuto parecia 1 hora. Assim que recebi meu pagamento do dia, corri para o ponto de ônibus. Eu não fui para casa. Fui direto para o único lugar onde sabia que encontraria ajuda segura. O lar acolhedor. Dona Celina estava na recepção organizando doações de roupas. Quando me viu entrar esbaforida, ainda com o uniforme, sujo de graxa, ela largou tudo. O que houve? O bebê está bem? Ela perguntou assustada. O bebê está ótimo, Dona Celina, mas eu preciso de ajuda. Preciso de um advogado bom e honesto. Agora. Dona Celina me olhou nos olhos e viu que eu não estava brincando. Ela não fez perguntas desnecessárias. Pegou o telefone e ligou para um antigo voluntário do abrigo. Doutor Cláudio, é a Celina. Preciso que o senhor venha aqui. É urgente. Tenho uma moça com uma prova que pode parar a cidade. Meia hora depois, estávamos numa salinha reservada do abrigo. O Dr. Cláudio era um homem sério, de cabelos grisalhos, que trabalhava defendendo causas sociais. Eu coloquei o celular na mesa, com as mãos ainda tremendo, e apertei o play. O silêncio na sala enquanto a voz de Ricardo ecoava era absoluto. Dr. Cláudio ouvia atentamente, franzindo a testa, anotando nomes e números num bloco de papel. Quando a gravação terminou, com a risada debochada de Ricardo, o advogado soltou o ar que prendia nos pulmões e me olhou com um respeito profundo. Minha jovem, você tem noção do que tem aqui? Ele perguntou, tirando os óculos. Tenho, respondi. É a prova de que ele é um ladrão. É mais do que isso, explicou o advogado, inclinando-se para a frente. A Polícia Federal já está investigando a empresa dele há meses por suspeita de fraude. Mas eles não conseguiam provas concretas para prender os diretores. Eles precisavam do caminho do dinheiro e da confirmação da fuga. Você acabou de entregar tudo isso de bandeja. Ele fez uma pausa, olhando para minha barriga e para minhas roupas humildes. E tem mais uma coisa, Débora. Existe uma lei de recompensa para denúncias que ajudam a recuperar dinheiro desviado de grandes fraudes financeiras e crimes contra o sistema. Se essa gravação impedir a fuga e recuperar os 30 milhões, você tem direito legal a uma
Porcentagem desse valor como colaboradora da justiça. Eu pisquei, confusa. Recompensa? Eu não fiz pelo dinheiro. Eu fiz porque ele é mau. Eu sei, disse o advogado, sorrindo gentilmente. Mas a justiça às vezes escreve certo por linhas tortas. Esse dinheiro não é sujo. É o seu direito. Vamos à delegacia especializada agora mesmo. Não podemos esperar até sábado. Entramos, no carro velho do Dr. Cláudio, e fomos para a delegacia central. O caminho parecia interminável. Eu olhava para a cidade passando pela janela e pensava em Ricardo, arrumando as malas, crente que era intocável. Ele me subestimou. Ele achou que eu era fraca. Mas ele esqueceu que uma mãe faz qualquer coisa para proteger o futuro do seu filho. Chegamos à delegacia. O delegado nos atendeu imediatamente quando o Dr. Cláudio mencionou os nomes envolvidos. Entreguei o celular. Eles ouviram. A movimentação na delegacia mudou instantaneamente. Telefones começaram a tocar. Policiais começaram a colocar coletes. Mandados de prisão foram digitados às pressas. O voo é sábado, disse o delegado, olhando para o mapa na parede. Mas não vamos esperar até lá. Se eles perceberem qualquer movimento estranho, somem. Vamos pegá-los agora, no momento em que tentarem transferir o dinheiro. Eu fiquei sentada num canto, observando a justiça sendo preparada. Dr. Cláudio sentou ao meu lado e segurou minha mão. Prepare-se, Débora. Amanhã, o rosto do seu ex-marido vai estar em todos os jornais, e a sua vida vai mudar para sempre. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu estava pronta. Sábado à noite. O aeroporto internacional estava lotado, como de costume, mas eu estava em uma sala de monitoramento da Polícia Federal, assistindo a tudo pelas câmeras de segurança ao lado do Dr. Cláudio. O delegado tinha montado uma operação silenciosa e precisa. Eles deixaram Ricardo e seu cúmplice chegarem até o portão de embarque para provar, sem sombra de dúvida, a tentativa de fuga internacional. Pela tela, eu vi Ricardo. Ele usava um chapéu e óculos escuros, tentando ser discreto. Mas sua postura arrogante o entregava. Ele carregava apenas uma mala de mão, confiante de que sua fortuna roubada já o esperava do outro lado do oceano. Eu senti um misto de nervosismo e ansiedade. Aquele homem destruiu meus sonhos, me expulsou na chuva, me humilhou. E agora, sem saber, estava caminhando direto para a armadilha que eu ajudei a armar. Quando a voz no alto-falante anunciou o embarque, Ricardo se levantou. Foi nesse momento que os agentes agiram. De todos os lados, policiais à paisana cercaram a dupla. Ricardo tentou correr, derrubando uma senhora que estava na fila, mas foi imobilizado em segundos. Eu vi, pela tela de alta definição, o choque no rosto dele. O momento exato em que a arrogância se quebrou e deu lugar ao pânico. Ele gritava, exigia advogados, dizia que era um engano, mas as algemas frias em seus pulsos diziam a verdade. Pegamos, disse o delegado ao meu lado. O dinheiro foi bloqueado, as provas estão seguras e eles não vão a lugar nenhum. As imagens da prisão vazaram quase instantaneamente. Em questão de minutos, todos os canais de notícias mostravam o executivo de sucesso sendo arrastado pela polícia, acusado de um dos maiores golpes financeiros do ano. O nome dele estava na lama. A carreira pela qual ele sacrificou sua família tinha acabado. 2 dias depois, a notícia da minha colaboração saiu, embora minha identidade tenha sido preservada no início. Mas na cidade pequena onde morávamos antes, as fofocas correm rápido. Todos sabiam que a ex-esposa desaparecida tinha sido a chave para a prisão. Eu ainda estava no lar acolhedor, ajudando Dona Celina na cozinha, quando a campainha tocou. Fui atender. Quando abri a porta, deparei-me com uma figura que mal reconheci. Minha ex-sogra. A mulher que sempre andava impecável, com joias e nariz empinado, parecia ter envelhecido 10 anos em 48 horas. Ela estava sem maquiagem, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Débora, ela disse, com uma voz chorosa que eu nunca tinha ouvido antes. Minha querida, graças a Deus te encontrei. Eu fiquei parada na porta, bloqueando a entrada. A imagem daquela noite chuvosa, dela jogando minhas roupas na lama, veio à minha mente. O que a senhora quer? Perguntei calmamente. Nós precisamos conversar. Somos família. Ela tentou pegar na minha mão, mas eu recuei.
A polícia bloqueou tudo, Débora. As contas do Ricardo, as minhas contas. Levaram meu carro, lacraram a casa. Eu não tenho onde ficar. Não tenho dinheiro nem para o mercado. Eu soube que você vai receber uma recompensa. Que você ajudou a polícia. Você precisa me ajudar. O Ricardo errou, mas ele é seu marido. E eu sou a avó do seu bebê. Olhei para aquela mulher. Não senti ódio. Senti apenas uma indiferença imensa. Ela não estava ali por arrependimento. Estava ali por conveniência. Porque o dinheiro? A senhora disse que eu era uma interesseira. Respondi com a voz firme. Disse que eu queria dar o golpe. Agora, quem está pedindo dinheiro é a senhora. Débora, por favor, tenha piedade. Eu estou na rua. Eu também estive na rua naquela noite. Lembrei a ela. E a senhora riu enquanto eu me molhava na chuva. Mas e o bebê? É meu neto. Ela apelou. Pousei a mão na minha barriga. Este bebê não tem pai e não tem avó paterna. Ele tem mãe. E tem uma família de verdade aqui dentro, que me acolheu quando vocês me jogaram fora. Sem dizer mais nada, comecei a fechar a porta. Débora, não faça isso! Ela gritou desesperada. Fechei a porta suavemente. O clique da fechadura foi o som final daquela parte triste da minha vida sendo encerrada para sempre. Semanas depois, a recompensa foi liberada. O valor era alto, muito mais do que eu jamais sonhei ter. Era o reconhecimento legal pela recuperação dos 30 milhões dos investidores. A primeira coisa que fiz foi comprar uma casa. Não uma mansão fria como a de Ricardo, mas uma casa ampla, com jardim, janelas grandes e muita luz num bairro tranquilo. Mas eu não queria parar de trabalhar. O trabalho tinha me salvado. Usei parte do dinheiro para abrir meu próprio negócio. Uma empresa de estética automotiva e limpeza detalhada, mas com um diferencial. Eu só contratava mulheres. Mulheres que, como eu, precisavam de uma segunda chance. Mães solteiras, vítimas de violência ou que moravam em abrigos. Dona Celina se tornou minha sócia e braço direito. O negócio prosperou. A dedicação da nossa equipe era incomparável. E logo tínhamos filas de clientes. No final daquele ano, Aurora nasceu. Ela não veio ao mundo numa noite triste e solitária. A sala de parto estava cheia de amor. Dona Celina segurava minha mão, e minhas amigas do trabalho e do abrigo estavam lá fora, esperando com flores e balões. Quando olhei para o rostinho da minha filha, saudável e rosada, soube que tinha vencido. 5 anos se passaram. Era uma manhã de domingo ensolarada. Eu estava na varanda da minha casa, sentada na minha poltrona favorita, tomando um café fresco. O jardim estava florido, e eu podia ouvir as risadas de Aurora correndo pelo gramado com nosso cachorro. A televisão na sala estava ligada no noticiário local. A repórter anunciava a transferência de presos para uma penitenciária de segurança máxima no interior do estado. Entre os transferidos está Ricardo, disse a repórter. As imagens mostraram uma fila de detentos entrando num ônibus blindado. A câmera deu um close no rosto de um homem magro, careca, com a expressão abatida e derrotada. Era ele. Ricardo parecia um fantasma do homem que um dia foi. Ele olhou para a câmera por um segundo e havia apenas vazio nos olhos dele. Ele perdeu tudo. O dinheiro, a liberdade, a reputação e a família que poderia ter tido. Olhei para o jardim. Mamãe, olha a borboleta! Aurora gritou, correndo até mim com seus cachinhos dourados balançando ao vento, os olhos brilhando de felicidade. Sorri, peguei minha filha no colo e dei um beijo estalado na bochecha dela. O homem na televisão era apenas um estranho, uma lembrança ruim que não doía mais. É linda, filha, respondi, abraçando-a forte. Eu tinha construído meu império, não com trapaças ou mentiras, mas com coragem e amor. A melhor resposta que eu poderia dar ao mundo era aquela. A minha felicidade e a paz de saber que eu e minha filha éramos completas, sozinhas e vitoriosas. Desliguei a TV com o controle remoto, deixando a imagem de Ricardo desaparecer na tela preta, e voltei a brincar com minha filha sob o sol da manhã.